Os progressistas pela democracia. 10ª Carta ao Povo Brasileiro. Liberdade, igualdade e fraternidade. Civilização ou barbárie? Lula no primeiro turno. Nesse grave momento da conjuntura nacional, os maçons pela democracia, em conjunto com os maçons da Irmandade Progressista, reafirmam seu compromisso com as origens da maçonaria. Foram irmãos maçons que redigiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, base doutrinária das constituições da França e dos Estados Unidos. Posteriormente transformada em resolução da ONU. Nela está tipificada a tortura como crime hediondo, inafiançável e imprescritível, quando praticada por agente de Estado. Estamos convictos que um maçom não pode se filiar a movimentos ou agentes que defendam o racismo, a ditadura de qualquer origem ou a resolução de conflitos por meio da violência. Quando se chega ao paroxismo de se defender a tortura como meio de atuação das forças de segurança e glorificar como heróis os bandidos que a praticaram, está ferido de morte o ideal maçônico de respeito aos direitos humanos. A maçonaria é plural. Nenhum grupo pode se manifestar em nome da instituição maçônica. Mas nada pode impedir que um grupo de maçons, falando com absoluta convicção em seu próprio nome, sem representar qualquer potência ou loja, manifeste suas preocupações e se dirija ao povo brasileiro. Principalmente quando o que se quer resgatar são os princípios maçônicos, que temos de defender por juramento, buscando uma solução através da democracia e nunca pela força. Não existe religião ou movimento espiritualista sério que defenda a eliminação de pessoas, ainda que culpadas por algum delito, como solução para a vida e a harmonia de um país. O ódio foi transformado no pão de cada dia de uma facção política que conseguiu apresentá-lo como uma grande saída para os graves problemas. A desigualdade social, a ignorância e a desinformação completam esse caldo de cultura que só faz piorar a atual situação. Hoje, o Brasil vive uma inédita fragmentação política. O poder é composto por uma quadrilha que prega abertamente a guerra civil, com a morte por assassinato de 30 mil brasileiros e o armamento discriminado do povo. Segundo os bandidos que regem o atual sistema, os inimigos precisam ser exterminados para que possam livremente praticar desfalques e todo tipo de falcatruas, envolvendo barras de ouro, dinheiro escondido em pneus, bíblias e roupas íntimas, posteriormente lavados em operações espúrias. Apenas a família do presidente da República possui mais de 100 imóveis, a maioria comprada com dinheiro vivo, evidenciando a obscura procedência dos recursos. Além dos crimes no varejo, as riquezas nacionais são entregues a preço vil, como patrimônio público, representado por notas estatais, Petrobras Distribuidora, Eletrobras, Correios, etc., por nossas reservas de água potável e pelos nossos minérios. Os direitos trabalhistas e previdenciários são usurpados. O desemprego e a fome retornaram em números espantosos no explícito retrocesso em relação aos governos anteriores. Bolsonaro já havia efetuado corte na distribuição gratuita de remédios indispensáveis de uso contínuo, deixando mais de 30 milhões de pacientes diabéticos transplantados e em tratamento de câncer abandonados à beira da morte. Recentemente, no projeto de orçamento de 2023, o governo diminuiu em 59% a verba do programa Farmácia Popular, a fim de garantir mais recursos para o orçamento secreto. A gratuidade é voltada, entre outros, para medicamentos contra asma, hipertensão e diabetes. Além disso, foram cortados 870 milhões de reais de gastos para a saúde indígena. Quando o presidente Bolsonaro se deixou filmar prestando continência à bandeira americana
em meio ao coro de Estados Unidos e fez uma declaração de amor com um coraçãozinho direcionado ao seu colega Donald Trump, não fazia sempre jogo de cena. O atual governo demonstrou ser completamente submisso aos interesses do capital internacional e aos Estados Unidos da América. Muitos já se arrependeram de haver acreditado no atual presidente e seus cúmplices. Outros, que se identificam cada vez mais com as práticas e ideias que tanto mal têm feito ao Brasil, votam ainda nos inimigos da pátria. São milicianos, quadrilheiros de todos os matizes, fanáticos religiosos, locupletadores com orçamentos secretos, assessores fantasmas ou inúteis que recebem gratificações ilegais, assassinos, misóginos, racistas, intriguistas, desonestos e os que colaboraram para que a vacina contra a Covid-19 atrasasse, comprazendo-se com o grande número de óbitos. Em resumo, completos ignorantes e desumanos. A quadrilha sabe que corre o risco de ser punida, porque, ao contrário da farsa da Lava Jato, não faltam provas, grande parte já compiladas. No seu desespero para escapar, trama golpes de Estado, arruaças, manifestações induzidas, ações de milicianos e ataques cibernéticos. Devemos ficar atentos. Lidar com bandidos, ainda que de forma civilizada e constitucional, é sempre perigoso, principalmente quando estão acuados. Essa situação não pode perdurar, sob pena de tornar irreparáveis os danos à soberania nacional e ao bem-estar do povo brasileiro. E temos a chance de dar um basta nisso tudo, às próximas eleições. Sem desmerecer outras candidaturas, faltam poucos dias para o pleito de 2 de outubro. Não existe uma terceira via. A menos que todos os institutos de pesquisas sérios do Brasil estejam cometendo o mesmo erro, parece certa a eleição de Lula. Um conjunto de forças de amplo espectro ideológico apoia e se engajou nessa luta, que tem o mesmo objetivo: libertar o Brasil do fascismo e do banditismo, retomando o crescimento criminosamente sustentado. Assim, uma vitória no primeiro turno será melhor para o Brasil, a fim de não dar tempo aos quadrilheiros para desenvolver solenes razões com o objetivo de anular o resultado das urnas e, com sua falta de escrúpulos e limites éticos, praticarem outros crimes planejados. Nosso apelo é que, independentemente de ideologia, quem estiver contra esse estado de coisas e possuir um resquício de amor pelo Brasil, vote para que a eleição se resolva no primeiro turno, com a vitória cachapante do escolhido pelo povo, no caso, o candidato Lula. Não podemos esquecer ainda que no primeiro turno das eleições, precisamos igualmente escolher e eleger candidatos democratas e progressistas para conferir mandatos a 27 governadores e senadores, bem como a centenas de deputados federais e estaduais. Pelas razões aqui expostas, nos dirigimos a você, brasileira, brasileiro, que deseja livrar nossa nação dessa corja e acabar o mais rápido possível com o caos instaurado, a votar em Lula no primeiro turno. É Lula ou a barbárie? Subscrevem a 10ª Carta dos Maçons Progressistas pela Democracia, em ordem alfabética, os irmãos Alexandre Franco de Moraes, Álvaro Leite Peixoto, Amir Mustafa Saleh, André Cantuária, Antônio Silva, Carmen Del Valle, Cristiano Galvão Padre, Davi Carneiro, Denner Fabrício, Diogo Mota, Dulce Inês Insfran, Edivaldo Amorim Farias, Emanuel Cancela, Emanuel Costa Júnior, Emanuel Rego, Eugênio Gomes, Everaldo Costa, Fábio Martins Dodo, Flávio Watson, Flauzino Antunes, Francisco Soriano, George Torres, Gilberto Palmares, Gilson Gomes, Glauco Caixeiro, Guaraci Correia Porto, Guilherme Aires, Igor Santa Cruz, João Custódio, John Vaz, José Amaral de Brito, Juca Ribeiro,
Marcelo Almanza, Marimbondo Vinagre, Mário Avelino, Maurício Soriano, Neemias Freire, Paulo Vicente, Rafael Baiotto, Rafael Pereira, Renato Lopes, Sebastião Calvé, Sérgio Abade, Sérgio Baroni, Udandir Gonçalves Júnior, Vinícius Branco, Wagner Roque e outros.